Ótimo, vamos passar para a palavra do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá, em 1 Coríntios capítulo 13, verso 11. 1 Coríntios capítulo 13, verso 11. Hoje, para o pessoal que está na mídia, eu mudei a versão da Bíblia, tá? Eu estou usando NVI, tá? Hoje, peguei um texto diferente. 1 Coríntios capítulo 13, verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. Deixa eu ir para o capítulo certo. Estou no livro errado, calma aí. Diz assim a palavra do Senhor. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço, Pai, para que o Senhor ministre nos nossos corações. Queremos ouvir a sua voz e ser transformado, Pai, pela sua palavra que é poderosa, pela sua palavra que é viva e eficaz. Deus, em nome do Senhor Jesus, fale conosco, nos abençoe. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de pedir licença para os irmãos para não continuar. Nós estamos fazendo aquela série no livro de Marcos, mas hoje eu gostaria de falar um outro assunto. Eu gostaria de tratar um pouquinho sobre maturidade cristã, sobre como nós podemos alcançar a maturidade cristã. Como podemos ser cristãos maduros? Nós estamos em um tempo onde as pessoas, às vezes, parece que não crescem na espiritualidade, não crescem na vida cristã, não estão buscando, não alcançam aquela idade que a gente fala assim, não, agora ele pode parar de beber leite espiritual e buscar agora, algo mais sólido, mas não, tem um tempo que as pessoas precisam crescer. E a gente tem que seguir esse caminho da maturidade. E como que nós trilhamos o caminho de maturidade? O apóstolo Paulo, na Epístola aos Coríntios, dá um exemplo de crescimento. Quando eu era criança, pensava como criança, raciocinava, falava e me portava como criança. Quando me tornei adulto, deixei para trás as coisas de criança. Isso aqui é uma versão transliterada, tradução feita pelo Rudney. Na realidade, não é bem isso que está escrito lá, mas é mais ou menos, mas a ideia é essa. E essa questão de falar como criança, pensar como criança e depois deixar as coisas de criança, também é esperado que ocorra durante a nossa caminhada cristã. Nós deveríamos evoluir a cada dia. Um cristão, numa caminhada normal, nós temos sempre que entender que nós não chegamos no estado perfeito, mas nós deveríamos buscar evoluir, buscar ser melhores. Não estou falando que os irmãos deveriam ser pokémons, ficar lá evoluindo a cada dia. Não é isso não, mas é que a gente deveria realmente buscar sermos iguais ao varão perfeito, ao homem perfeito que é Jesus Cristo. E o que chama a atenção é o contexto em que Paulo dá esse exemplo. Paulo está tratando do amor e fazendo uma comparação entre o amor e os demais dons. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, verso 8, nós temos o seguinte: o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará,
pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. O amor é perfeito, o amor é eterno. Assim, se nós queremos seguir um caminho rumo à maturidade cristã, rumo à eternidade, rumo à perfeição, nós temos que trilhar o caminho do amor. É necessário que caminhemos pelo amor. Desta forma, nós vamos falar nesta noite deste caminho sobremodo excelente, como está em algumas Bíblias, desse caminho mais excelente, que é o caminho do amor. Então, hoje vai ser amor para tudo que é lado. Vamos falar muito sobre o amor. Irmãos, há algumas semanas, eu tive a oportunidade de celebrar o casamento da Naama e do John, lembro, né? Há pouco tempo. Aí hoje eu já estava tratando de outro casamento. Isso é legal, né? A gente vai lá casando todo mundo, isso aí é bênção. E quando a gente fala de casamento, o casamento é sempre muito bom, porque o casamento ele nos ensina muito sobre o que é o amor, né? Então, na hora que a gente vê um casal se juntando, né, o exemplo deles nos mostra muito e nos explica muito a respeito do amor. No caso ali do John e da Naama, eles falaram que se amam e desejam, e por isso desejam estar juntos até o final da vida. E isso aí é fundamental, esse desejo, né, de estar junto que vem com o amor. Aqui nós vamos aprender a primeira lição a respeito do amor, que é uma lição fundamental. Irmãos, preste atenção nisso que eu vou falar. Se você tem que guardar isso, anota na mão, né, anota na Bíblia, mas é fundamental. O amor, ele somente existe amor quando existe uma relação entre duas pessoas, entre dois seres. O amor, ele sempre vai aflorar entre relação entre duas pessoas ou mais, ou a nossa relação com Deus. Mas somente no meio da relação é que vai existir o amor. Não dá para ter amor uma pessoa sozinha. Para existir o amor, tem que ter dois ou mais. Vocês sabem que eu sempre ando bastante aí falando com os pastores. Sabe uma reclamação que eu vejo muito comum, né, dos pastores? Não é só da nossa igreja, eu também sou um dos que reclama sobre isso. Que às vezes a gente vê um certo revezamento dos irmãos nos domingos. Né? Às vezes o que vem num domingo, depois não vem no outro, aí vem num domingo, depois não vem no outro. Aí parece que a gente nunca encontra a igreja inteira na igreja. E aí a gente percebe que os irmãos estão se privando da vida comunitária. E as pessoas que acabam não participando da vida comunitária, não somente do culto, mas sim de tudo que a igreja faz, eles não vão conseguir trilhar o caminho da maturidade, pois somente conseguimos manifestar o amor quando temos pessoas para nos relacionar. Se você não tem com quem se relacionar, você não tem como manifestar o amor. E se o caminho da maturidade cristã passa pelo amor, se você deixa de estar neste ambiente, você não amadurece. Nós temos aqui, por exemplo, nós transmitimos, né, o culto, isso tem em todo lugar, faz todo sentido, é muito legal. Às vezes eu estou caminhando por aí o pessoal, pastor, estou vendo o culto, tal, que legal. Isso é bênção, isso é super legal.
Mas, para que nós possamos realmente crescer como cristãos, nós temos que viver este ambiente, a comunidade cristã. Nós temos que nos relacionar com as pessoas, conhecer as pessoas pelos nomes. Nós temos que estar aqui como igreja. O amadurecimento, irmãos, ele somente vai acontecer quando estivermos em meio a relacionamentos. Por isso, não é somente uma coisa, o pastor fica lá reclamando que as pessoas não vêm no culto. Não, não é só isso não, irmão. Não é só isso não, minha irmã. Quando você deixa de participar da comunidade em tudo que ela faz, você está se privando até do seu próprio amadurecimento. Você não vai crescer como cristão, como cristã, se você não estiver em comunhão com a igreja. Então, privilegie estar na igreja. Uma coisa que me chama a atenção é quando a gente olha lá para o Decálogo, né, os 10 mandamentos. Qual que é o 4º mandamento? Vai lá, procura na internet. Qual é o 4º mandamento? Cadê os seminaristas de plantão? Cadê? Preciso de uma resposta. Cadê? Qual que é o primeiro, né? Vamos lá. Dou-lhe uma. Cadê? Estão procurando na internet, aí, né? Aproveita ali. Qual que é o 4º mandamento? Não. Antes. Isso aí, se eu não me engano, é o 5º. Ok, lá. Lê aí. Quem que achou o texto? Achou aí, Douglas? Lê o texto aí. Isso. O que está escrito aí? Está onde? Em Êxodo 28. 20? Êxodo 20, verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Esse é o dia de sábado. Então, está lá nos mandamentos, lá no Decálogo. Para nós que somos cristãos, qual que é o dia de descanso? No domingo. Se Deus fala para a gente guardar um dia para dedicar para Ele, nós deveríamos fazer. Se nós deixamos de vir à igreja por motivos que não sejam motivos essenciais, né? Como, por exemplo, vou assistir um jogo, vou para um show, vou não sei o que lá. Você deixa de fazer isso. Você está seguindo a lei do Senhor? E é isso que está faltando um pouco nas nossas igrejas, não só aqui, mas em outras. Entender que quando você está priorizando o domingo, você está priorizando Deus. Se você está vindo aqui, você está colocando Deus em prioridade. E se você está deixando isso, você também não está seguindo aquilo que Deus pede. Não que você tenha que pensar no domingo numa coisa assim, eu preciso ir, não sei o que. Não, você tem que ter dentro de você, a gente vai falar um pouquinho mais sobre amor, aquela necessidade de estar mais próximo com Deus. E isso vai estar nessa necessidade de estar mais próximo com o irmão. E quando nós deixamos essa prioridade, nós estamos em falta com Deus. Está faltando aqui uma palavra, pecado, mas agora vou falar. Às vezes é pecado, irmãos. O domingo, o dia de descanso, ele sempre foi um mandamento do Senhor. O dia do descanso, não somente mandamento, mas ele aponta para o futuro como um descanso que nós vamos ter em Deus. Então, além de falar da prioridade que nós damos para Deus, nós lembramos da questão escatológica, que nós vamos ter um descanso eterno. Então, quando você está vindo para o templo, quando você está vindo aqui, priorizando estar na igreja,
igreja, você também está lembrando que, olha, na eternidade nós vamos passar com o Senhor, no descanso eterno. Desta forma, é fundamental que a gente entenda e priorize também estarmos com os irmãos. Priorizemos o nosso dia de descanso, colocando as questões do Senhor em prioridade. Eu não estou querendo ser aqui um fariseu. Você não pode sair para lugar nenhum. Não, não é isso, não. Se vai pegar o meu caso hoje, pega o meu dia, eu fui para outros lugares. De manhã eu fui para uma igreja, onde um pastor amigo estava fazendo aniversário. No almoço fui almoçar com a minha mãe, e depois vim para a igreja, sem estresse. Mas a prioridade que nós temos que ter para a igreja, a gente tem que voltar um pouquinho e ter essa prioridade que eu acho que está faltando um pouquinho na nossa visão. Então, temos que e agora adicionando a questão do relacionamento. Porque quando você está na comunidade cristã, você pode crescer. Porque você pode manifestar o amor. A origem do amor cristão. Alguns acreditam que o amor é uma característica importante do nosso Deus. Parece que essa frase está certa, mas essa frase está errada, porque o amor não é uma característica do nosso Deus. O nosso Deus, ele é amor. Deus, ele é amor. Sendo Deus amor, ele é a fonte e o objeto maior do nosso amor. O nosso amor nasce em nós porque fomos amados primeiro por Deus. Abre a sua Bíblia lá em 1 João capítulo 4, verso 10. 1 João capítulo 4, verso 10, que diz o seguinte: nisto consiste o amor, em que nós tenhamos amado a Deus, mas não que nós... Deixa eu ler direito. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O amor não nasce de nós, o nosso amor nasce porque Deus nos amou primeiro. O Evangelho de João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Como Deus nos amou, nós devemos agora, irmãos, Deus nos ama, manda seu Filho, agora nós temos que permanecer no amor de Deus. Lá em João, capítulo 15, verso 9, diz assim, João 15, 9, Evangelho de João, diz assim: como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Tendo lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, assim como eu os amei. Olha quanto amor nesse texto. O pai ama o filho, que ama o pai. Aí o filho ama os apóstolos, E os apóstolos devem fazer o quê? Amar a todas as pessoas assim como Cristo ama. E o amor está em todos os lugares. E isso chama atenção, irmãos. Que nós devemos amar. Não somente um bem-querer. Nós temos que amar como Jesus nos amou. É isso que nós deveríamos viver. Deveríamos viver o amor. Mas a pergunta que vem, e ela é fundamental de ser respondida, é a seguinte: será que nós estamos vivendo este amor? Este amor como o amor de Jesus?
Irmãos, quando a gente olha para o amor, a gente fala do amor, a gente normalmente tem uma visão meio que utópica do amor. Uma visão, assim, idealizada do amor. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês lembram daquele filme Cinderela? Né? Onde você tem a Ela, né, que o nome da menina não é Cinderela, o nome dela é Ela. Né? Aí você tem a Ela, aí ela vive numa família perfeita, daqui a pouco morre a mãe. Aí o pai vai lá e casa com uma mulher que é uma megera, e a mulher já tem 2 filhos. Aí daqui a pouco morre o pai. Só fica ela e a madrasta. E ali a madrasta tripudia na vida daquela menina de um jeito terrível. Né? Até coloca esse apelido dela de Cinderela, porque ela dormia perto do fogo, e ali ela estava com a cara toda suja de pó, de forno, né? de lareira. E aí daqui a pouco acontece uma série de coisas. E assim como mágica, ela encontra o príncipe, um príncipe maravilhoso, se casa e felizes para sempre. Não é assim que a gente imagina o amor? Pensando no amor como felizes para sempre. Mas esse amor felizes para sempre, na hora que a gente olha para a nossa realidade, ele não acontece. Nós vamos perceber que nesse nosso amor idealizado, ele não vai acontecer. Na semana passada, eu acabei de ler um livro eu estava escutando, né? Estava escutando ele, tomando notas. O nome dele chama Indicadores Fragmentados, de um autor chamado N.T. Wright. E ele coloca o amor como um desses indicadores fragmentados. O que é indicador fragmentado? É aquilo que toda a nossa sociedade busca, que ela idealiza, mas no final nós somos frustrados, porque nós nunca alcançamos aquilo que nós desejamos. O amor, ele sempre acaba nos frustrando. E isso acontece também com o amor dentro da igreja. Vou dar um exemplo para você. Volta lá para 1 Coríntios capítulo 13. Abre lá. 1 Coríntios capítulo 13, verso 4. Diz assim, olha só as características do amor. E se nós somos uma comunidade pautada no amor, todas essas características deveriam aparecer nas nossas vidas, ou na nossa comunidade. Olha só lá o que diz. O amor, ele é paciente. O amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não é orgulhoso, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É isso que Deus espera do amor. Então isso deveria estar na nossa comunidade, isso deveria estar nos relacionamentos. Esse é o amor que vem de Deus. Esse é o verdadeiro amor. Mas agora, vamos pensar aqui, vamos olhar para nós mesmos, os nossos relacionamentos, vamos olhar para a nossa comunidade de fé. Será que a gente está vendo tudo isso que está escrito aqui? Será que a gente está vendo todas essas características? Irmãos, o que acaba acontecendo na realidade é que as pessoas no final, elas são impacientes. As pessoas, mesmo na igreja, nem sempre são bondosas. Algumas vezes elas são até invejosas. As pessoas, mesmo dentro da comunidade cristã, elas buscam seus próprios interesses e não o interesse do próximo. Alguns até se vangloriam.
Tudo bem que se vangloriar do Corinthians é bênção, né? Mas, porque é bom mesmo, quando você fala do Corinthians bem, tá certo. Mas dos outros, não pode se vangloriar, né? Mas alguns até se vangloriam dos seus feitos, né? Daquilo que nós temos, né? Temos Mundial e o Palmeiras nunca terá. Essas coisas acontecem, né? É normal, isso aí tudo bem, isso aí pode ser passar batido. Mas fora isso, não dá para se vangloriar. E as pessoas se vangloriam. Se vangloriam disso. Outros são orgulhosos. E no final das contas, ninguém quer sofrer. Ninguém quer crer até o final. Ninguém quer esperar, como esperar a vinda. Ninguém quer suportar a dor e o sofrimento. Quando olhamos para este quadro, ele nos dá a dimensão de quão longe estamos do padrão divino. E por isso é que nós temos um caminho grande de retorno, né, a este amor. Um caminho para trilhar, até alcançar a perfeição deste amor, até alcançarmos a maturidade. Isso dá a dimensão. Isso, quando a gente pensa sobre isso, dá até medo, né? A gente começa a olhar assim, nossa, Senhor, né, o negócio está meio complexo, né? E realmente, a gente tem que olhar isso com mais carinho. O apóstolo João, ele nos ensina a como trilharmos esse caminho do amor na sua primeira epístola lá na Bíblia. E quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu lembrei de uma canção, né? Estava até escutando ela no carro. Irmãos, quando eu estou preparando a mensagem, eu sou meio bagunçado. Eu começo a escrever a mensagem, aí daqui a pouco vem uma mensagem, uma música na minha cabeça, aí daqui a pouco eu estou tocando no piano, ou estou vendo lá como que toca, aí eu estou cantando, aí depois eu volto. A Dani sabe, né? Às vezes parece que... Mas é o processo que está ali na hora da escrita da mensagem. E essa música da Aliane Barros, ela é bem interessante, que ela diz assim, não sei se eu vou conseguir cantar, mas... Tenham paciência e misericórdia, tá? É assim. Quero voltar ao início de tudo e encontrar-me contigo, Senhor. Quero viver meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. É mais ou menos, né? E o que o apóstolo aqui, nós falamos de voltar ao primeiro amor, mas aqui a proposta do apóstolo não é voltar ao primeiro amor, mas sim viver algo maior, não é voltar a algo, mas sim você tem que viver o amor de uma maneira que você nunca viveu. É isso que nós temos que buscar. Nós falamos muito em voltar, não, pensa que você tem que andar para frente, e você tem que alcançar este amor que provavelmente você nunca viu na sua vida. E como que nós podemos caminhar em direção deste amor? O apóstolo João vai nos ajudar, lá como eu falei, lá em 1 João.
E nós vamos ver algumas relações entre o amor. E este é o caminho que nós temos que trilhar como igreja para alcançar a maturidade. Vamos fazer a primeira relação, amor e salvação. Devemos entender que somente aqueles que já nasceram de novo podem experimentar o amor. Ou seja, se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, não dá para você experimentar o amor, porque como nós já falamos nessa noite, quem nos ama primeiro é Deus. Nós temos que ser alcançados pelo amor de Deus, para que nós possamos realmente amar. E muitas vezes, o que acontece é que às vezes a gente não está conseguindo expressar o amor, é porque nós nem fomos alcançados pelo amor de Deus, e nós temos que voltar a isso. Olha o que diz lá João, em 1 João capítulo 4, verso 7. 1 João, capítulo 4, verso 7, diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Só dá para conhecer a Deus aquele que ama, porque somente aquele que ama é nascido de Deus. Olha só o verso 8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus, Ele é... Vou falar de novo, porque Deus, Ele é... Deus é amor. Se você não ama, meu amado, se você não ama, minha amada... Nossa, pareceu agora meio cínico que eu falei, né? Deixa eu falar de novo. Meu irmão, minha irmã, se vocês não amam, vocês não conhecem a Deus. Ai, mas pastor, eu tenho um ódio daquela pessoa. Toma cuidado com isso. No coração do cristão tem que reinar o quê? O amor. O amor é a prova. Aquele que ama é nascido de Deus. Agora eu quero fazer a pergunta para você. Você realmente ama? Você realmente conhece a Deus? Vamos falar agora um pouquinho de amor e relacionamentos. Irmão, se você não ama seu irmão, você não conhece a Deus. Isso é uma outra coisa importante. Se nós não amamos irmão, não conhecemos a Deus. Olha só o que João diz lá em 1 João, capítulo 4, verso 19. 1 João, capítulo 4, verso 19, ele diz assim: Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Aqui é muito importante. Olha aí para a pessoa que está do teu lado. Olha só, dá uma olhadinha para ele assim. Com carinho. Agora olha para a pessoa que está atrás de você, olha só que pessoa bonita ali, olha só. Na hora que você está olhando ali para essa pessoa é a imagem e semelhança de Deus. Você quer ver alguém parecido com Deus? Olha para o teu irmão que você está vendo ali, alguém que é a imagem e semelhança de Deus. Se você não ama o seu irmão, se você não ama a sua irmã, é impossível que você ame a Deus. Impossível. Ai, mas pastor, mas aquele irmão é chato. Problema teu, você tem que amar. Ah, eu não amo. Então pode ser que você nem ame a Deus. E a hipocrisia seja muito maior ainda. Você tem que amar o irmão. Cada irmão, ele ou ela, é a imagem de Deus e você tem que amar profundamente. E o que é amar? Às vezes a gente não entende um pouquinho. Amar é mais ou menos assim. Tá vindo um carro e aquele irmão está passando na rua. É você se jogar na frente do carro para que aquele irmão não morra e você morra no lugar dele. Esse é o amor que Deus está pedindo. É você dar a sua vida por aquela pessoa que está do seu lado. Se você não alcançou isso, você não alcançou o amor. Nossa, mas está muito radical. Mas a Bíblia é radical. Ser cristão é ser radical.
Ou você acha que é normal você achar que você vai morrer e ressuscitar? Cristandade quer radicalismo, quer entender as coisas em profundidade. Se você não ama o seu irmão, você não ama a Deus. O que eu tenho que fazer então? O caminho está no próximo passo: amor e obediência. O amor a Deus é demonstrado pela obediência. Se você vive uma vida de desobediência às Escrituras Sagradas, você não ama a Deus. Olha lá, 1 João capítulo 2, verso 5. 1 João capítulo 2, verso 5, que diz assim: mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. 1 João capítulo 5, verso 3 diz assim: porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Aqui que está o negócio, você tem que obedecer. Falando na questão do irmão, quando você não gosta, tem algum problema com o irmão, ou com a irmã, lá no Sermão do Monte, Jesus ele fala que nós devemos perdoar. Perdoar ali é opcional ou é mandamento? Mandamento. E ainda ele fala pior: se você não perdoa, Deus não te perdoa. É mais ou menos assim: você tinha uma dívida lá de 10 milhões de reais. Deus perdoou. Aí tem um outro irmão que está te devendo 50 centavos. E você não quer perdoar. Aí Deus olha para você: bonitão, ou bonitona, você não está perdoando esses 50 centavos? Eu também não vou resolver a sua questão com os 10 milhões. Então vai lá e volta. Isso porque nós temos que fazer isso por amor, não porque nós gostamos assim. Aí outra coisa, né? Amor na Bíblia, ele não é sentimento, né? Não é sentimento somente, ele vai muito além do sentimento. Ele envolve o sentimento, é claro, mas ele vai muito além do sentimento. Ele é uma atitude mental a respeito e positiva em relação ao seu irmão. Então você vai lá, perdoa. Você vai lá, abençoa. Você vai lá, caminha junto. E eu duvido, faz esse teste. Se você começa a caminhar junto, ligar, conversar, se o sentimento não vem a reboque. Está vendo? Teve aí até uma palavra. É isso, o sentimento, ele vem junto. Mas você tem que primeiro amar. Amar. Seguir os mandamentos do Senhor. E o que é legal é que aquilo que ele fala, se você realmente ama a Deus, os seus mandamentos não são pesados. É aquele negócio, né? Quem ama de verdade, né? Ele escuta e segue. É aquele que quer estar junto, quer fazer tudo que agrade. Né? Nós temos aqui Gabriel e a Gabriele. Logo, logo vão se casar. Estão naquela fase, né? Love is in the air, everywhere I look around. Né? Estão assim, né? Aquela coisa linda, maravilhosa. Aí o que eles fazem? Eles fazem tudo para estar caminhando juntos. Eles não querem desagradar um ao outro. É esse sentimento que a gente tem que ter em relação a Deus. E ali, né? Tá junto, fazer aquilo que a outra pessoa agrada a outra pessoa não pesa, pelo contrário, é prazer. É isso que a gente tem que buscar. Por isso que João fala, nisto consiste o amor, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Tudo que Deus fala, nossa, tenho que orar, Deus fala para a gente estar orando, que bom, que ótimo que é orar, 10 minutos, 1 hora, 2 horas, é bom estar com Deus, é bom estar com os irmãos, não é para mentir, eu não vou mentir, mesmo que eu tenha
prejuízo, eu vou fazer as coisas certinhas. Isso é bom para Deus, é bom para mim, eu vou seguir, eu faço porque eu gosto. Tem aquele lá que estava fofocando, não, eu não vou fofocar de jeito nenhum, porque eu quero agradecer ao meu Deus, eu quero ser uma pessoa grata ao meu Deus e honrar a Deus com os meus lábios. Isso é manifestação de amor e isto não é pesado. Quem ama, segue os mandamentos. Outro passo desse caminho, amor e justiça. É através do amor que a justiça ela é manifestada. A gente tem que lembrar que o nosso Deus ele é justiça e ele é amor. Olha só o que diz. Lá em 1 João capítulo 3, verso 10. Eu já ia começar a explicar, mas vamos ler o texto primeiro. 1 João 3, 10. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. E também quem não ama o seu irmão. Aqui piorou, né? Quem não ama o seu filho, quem não ama o seu irmão é filho de quem? De novo. Quem não ama o seu irmão é filho de quem? Percebe como que a Bíblia pega pesado com isso? Está falando que você não é nem filho de Deus. Mas assim, a questão da justiça, a gente tem que entender o seguinte. Nós temos a justiça de Deus. Quando a gente pensa em justiça, a gente pensa só em castigo. Mas Deus, ele não aplica somente a justiça, nós também temos o amor. Não é à toa que quando nós... Pega o nosso caso. Nós, pela justiça de Deus, nós deveríamos morrer por conta dos nossos pecados. Mas aí vem o amor de Deus, que ele entrega seu filho para que ele morra em nosso lugar. Aí o que nós temos? O cumprimento da justiça e o cumprimento do amor. Na igreja, nós também devemos ser isso, porta-voz disso, da justiça e do amor. Nós devemos praticar aquilo que é certo por amor a Deus e manter também este amor, nos mantermos neste amor, porque desta forma a justiça também será manifesta. Não é só justiça, mas é justiça e amor, tudo junto. Amor e sacrifício. O amor deve ser sacrificial. Eu já falei um pouquinho disso, mas vou ler o texto. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar as nossas vidas pelos nossos irmãos. Já comentei isso. Esse amor, eu só vejo nesse nível, usualmente eu vejo entre pais com os filhos. Eu vejo os pais falando assim, eu dou a vida pelo meu filho. Não sei muito, sem titubear muito em relação a isso. Mas a gente deveria chegar nesse nível de amor com todos os irmãos. Eu sei que, é difícil, pastor, isso é praticamente impossível. Exatamente, por isso você vai passar a sua vida toda tentando chegar nesse amor. Crescendo. E só vamos chegar à perfeição quando? Quando estivermos com Cristo. Amor, outro passo da relação desse amadurecimento, amor e medo. Uma coisa que eu percebo é que às vezes as pessoas, elas seguem a Deus pelo medo do castigo. Porque sabe o seguinte, Deus, ele é justo. Se você não segue aquilo, se você não entrega a sua vida ao Senhor Jesus, para onde que você vai? Vai lá para o sofrimento eterno. Mas quando você está no amor, você não vai ter medo do sofrimento eterno, porque o amor, ele arranca fora todo medo. Uma vida cheia de medos é uma vida vazia de amor, mas uma vida cheia de amor, ela é uma vida sem medo. Ela é uma vida realmente cheia de outra coisa. Olha o que está escrito aqui em 1 João capítulo 4, verso 18. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo.
porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Se nós vivemos uma vida de medo, uma vida de receios, nós ainda não estamos aperfeiçoados no amor e ainda temos que andar muito para chegar à maturidade cristã. Amor e compaixão, outro passo desse caminho para a maturidade cristã. Irmãos, como cristãos, isso é importante, tá? A gente não pode ter uma vida de amor hipotético, né? A gente tem que ter uma vida de amor prático. Se você ama, você tem que manifestar isso por obras. Não adianta assim, falar assim, ô meu amado, como eu te amo. Ô meu irmão, como eu te amo. Aquele momento assim que a gente faz lá no culto de vez em quando. Vamos lá, levanta aí, olha para o seu irmão e fala assim que você o ama, né? Que você a ama, né? Abraça o seu irmão. Mas o amor tem que ser muito além daquilo que você fala. O amor tem que ser prático. Você realmente tem que demonstrar o seu amor por atitudes. Olha o que diz lá 1 João capítulo 3, verso 17. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Aqui João ainda coloca uma questão muito importante, que é a questão financeira. Você vê um irmão passando necessidade e você está de boa, e você não ajuda. Como que você fala que você ama o irmão? Você tem que, quando você ama, você coloca os seus bens, você coloca a sua vida para ajudar aquele irmão. Então é fundamental que a gente viva esse amor na prática. Não adianta ficar falando, que eu amo meus irmãos. Mas se você ama, você tem que ajudar. Se ama, você tem que chegar junto, né? Ajudar nas dificuldades, sejam elas quais forem. Aí você fala assim, mas eu não sei, eu não tenho dinheiro, mas você tem tanta coisa que você pode ajudar o seu irmão, você não tem ideia. Né? Mas você tem que manifestar esse amor na prática. Amor, mais duas coisinhas só para a gente finalizar, desse passo para a maturidade, amor e manifestação de Deus. Se a gente quer, deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Alguém aqui já viu um espírito? Vou fazer a pergunta de novo. Alguém aqui já viu o espírito? Ai, graças a Deus, né? Estou aqui quase fazendo assim, né? Graças a Deus que ninguém viu o espírito. Porque é impossível, a gente não vê espírito. E Deus, Ele é espírito. Então, alguém aqui já viu Deus? Não, ninguém viu Deus. E como as pessoas que estão no mundo, elas podem ver a Deus? Elas conseguem ver a Deus quando nós estamos vivendo em amor, manifestando amor. Assim elas conseguem ver a Deus. Não é à toa que nas redes sociais o pessoal fica reclamando dos crentes, porque os crentes só ficam destilando ódio. Né? Aí realmente a pessoa não vê a Deus. Mas quando você manifesta amor, ali você mostra a Deus. 1 João capítulo 4, verso 12, diz assim, ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele, e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Deus, ele é manifestado por nós, pelas nossas atitudes, e principalmente porque nós manifestamos o Senhor Jesus através do amor, através da pregação. Amor e aperfeiçoamento. Nós estamos falando em um caminho para a maturidade. Se nós queremos realmente chegar a sermos cristãos maduros, se nós queremos realmente chegar ou nos aproximarmos mais à estatura
da pessoa perfeita, do perfeito Deus, homem, que é Jesus Cristo, nós temos que trilhar o caminho do amor. Olha só o que diz lá 1 João, capítulo 4, verso 15. Se alguém confessa publicamente que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos neste amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Desta forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, para que neste mundo, neste mundo somos como Ele. E ainda tem essa promessa maravilhosa, porque se o amor habita em nós, e nós estamos em Deus, e assim, vocês perceberam, né, que tem uma mistura entre estar em Deus, estar em amor, e o amor aperfeiçoando, e se Deus está sendo se nós estamos sendo aperfeiçoados em amor dia após dia, nós não precisamos temer o juízo, porque nós estamos nele, porque nós vivemos nele. É o amor, a principal marca, a principal característica de uma comunidade cristã. É o amor. Nós deveríamos ser conhecidos como aqueles que amam, aqueles que agem em prol das pessoas, aqueles que são o espelho de Deus na terra. E, irmãos, nós somente vamos conseguir chegar neste amor e nesta maturidade, quando nós chegarmos à maturidade cristã. Uma igreja deve ser conhecida por todos como um lugar aonde vive o verdadeiro amor. Não como um lugar de intrigas, não como um lugar de politicagem, ou um lugar, sei lá do quê, mas sim uma comunidade de amor. Estou chegando aqui no final dessa longuíssima mensagem de hoje. Aí a Jaqueline fala assim, como se tivesse algum domingo que você falasse pouco, né? Fala aí, Jaqueline. Você não falou, mas você pensou, cadê a Jaque? Ali, ó, tá ali, ó. Ali, ó, tá até vermelha, tá vendo? Mas... olha só o que diz aqui. Vamos ir para o final. À medida que rumamos em direção à maturidade espiritual, precisamos entender que o amor é a estrada pela qual transitamos. Assim como uma criança cresce e deixa para trás os comportamentos infantis, somos chamados a crescer no amor, abandonando atitudes egoístas e superficiais, que possamos ser transformados pelos ensinamentos de Paulo e João, para que o amor de Deus se manifeste em nós e nos guie rumo à maturidade espiritual plena. Lembremos-nos de que é através deste amor que seremos reconhecidos como verdadeiros discípulos de Cristo. E o nosso testemunho terá impacto no mundo ao nosso redor. Sendo assim, amados, amemos, que esse amor se manifeste em nós e que Deus nos abençoe. Amém? E agora, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, agora e sempre. Amém e amém. Tenha uma semana abençoada na presença do nosso Senhor Jesus.